Graça e paz, amados. Mais uma Amém. vez, com alegria, estamos aqui reunidos na nossa igreja para falar um pouquinho desse amor de Jesus por todos nós, né? Toda a humanidade. Sabemos que Ele deu a própria vida, né, por todos nós. E temos que ser gratos com esse ato tão glorioso do nosso Jesus diante de toda a humanidade. E eu gostaria de trazer alguma coisa que fala sobre a graça de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Olha só que interessante. Vou falar 3 passagens hoje, 3 versículos apenas, mas vai fazer com que nós reflitamos sobre a nossa própria vida, né? 2 Coríntios 12, 9. Hoje o tema vamos falar da suficiência da graça de Deus. Glória a Deus, né? Bom demais. Amém? Amém. Todos encontraram? Sim. A Gilda já encontrou no pensamento, né, Gilda? Graças a Deus. Então o texto diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Vivemos em tempos difíceis, né? Onde as lutas, as dificuldades parecem não sobre nós sobrecarregar. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a graça dele é suficiente para sustentar cada um de nós. Em certas situações, nós muitas vezes enfraquecemos. Mas lembremos então de refletir que o poder da graça de Deus ela é suficiente em todo e qualquer tipo de adversidade que nós enfrentamos. A graça de Deus é suficiente sim para nos fortalecer e transformar e nos sustentar. Muitas vezes nós não lembramos disso, né? Lembramos e vivemos somente as dificuldades. E esquecemos que existe um poder maior sobre todos nós, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Essa graça de Deus que nos fortalece na fraqueza, né? Como diz na passagem, Paulo também enfrentou esse espinho da carne, né? Quando ele estava falando essa passagem, ele estava sentindo exatamente o espinho da carne. No versículo do 7 ao versículo 10, ele fala dessa passagem, né? Para quem quiser fazer uma meditação, leia essa passagem de 7 ao 10. Amém? Amém. Mas Deus não removeu essa aflição, mas sim, Ele ofereceu uma coisa muito maior, que era o quê? A sua graça, a graça de Deus sobre a vida de Paulo, né? Essa fraqueza humana, muitas vezes, é onde Deus nos usa para manifestar quanto mais, né, Ele é poderoso sobre nós. E nós temos que reconhecer isso. Nós, como seres humanos, nós temos essas limitações, né, diante das dificuldades, né? Mas Ele nos dá essa graça e nos torna cada vez mais fortes, mostrando inclusive que nós devemos ser dependentes desse poder de Deus na nossa vida, né? Aí que está a grande questão. Eu entendo que em determinadas situações nós temos que ter um pouco de humildade, de reconhecer que somos fracos, sim, e Deus dá a oportunidade para que nós possamos nos fortalecer em Cristo, né? Que é uma forma de tocar o nosso coração, não é verdade? Né? Quando nós estamos bem, com tudo resolvido na nossa vida, poucas são as vezes que nós lembramos desse Deus tão agraciado,
tão bondoso para conosco. Mas na fraqueza, quando nós não temos saída, muitas vezes apertado, sem solução, sem uma esperança, aí sim é o momento de lembrar que Deus tem esse poder sobre todos nós. E aí é o momento de orar, é o momento de se arrepender, é o momento de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Então, Deus na misericórdia e na graça, Ele nos coloca em certas situações. E nós temos que ser sempre gratos a isso, né? Quando nós estamos fracos, nós reclamamos, lamentamos, né? Mas nunca agradecemos. E cansamos aqui de falar, com vários N exemplos, que na dificuldade é que faz com que nós aproximemos mais de Deus, aproximemos mais de Jesus, né? Porque Deus conhece o nosso sentimento, nossos corações. E Ele sabe exatamente o momento certo de tocar cada um de nós. E a maioria das vezes Ele nos toca nas dificuldades. Quando nós estamos desamparados, aflitos, preocupados. E aí Ele coloca em situações e fala assim, olha, eu estou aqui, lembra de mim, né? Peça para mim. Porque na palavra também diz que Ele jamais nos abandonará, né? Então essa é a questão, essa é a graça de Deus. Por isso que na palavra hoje fala assim, a minha graça te basta, né? A pastora sempre falava isso, não é? Então ela nos ensinou desde o princípio que a graça de Deus era suficiente para nós. E aí nós colocamos o quê? A nossa vontade em cima disso. Não, eu posso, eu tenho poder para isso. E aí Deus nos mostra, não, calma, você pode, mas sem a minha graça você não consegue, né? E essa graça de Deus também nos transforma. Esse é o objetivo, né, dessa graça, é transformar cada vez mais como um novo cidadão em Cristo, né, um soldado do exército de Cristo. Então lá no 2 Coríntios 5, 17 diz o quê? De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já repassaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a passagem. Olha só. Então não só apenas essa graça nos salva, mas também nos transforma, né? Nos transforma, né? Quando nós falamos aqui que temos que nascer de novo, como Nicodemos foi orientado, mas como assim nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Né? Não. Nascer de novo é deixar a vida terrena, deixar a vida profana, para viver uma vida em Cristo. Esse é o nascimento verdadeiro, né? Se fizermos, já falei uma vez aqui, fizermos a analogia aqui de um nascimento de um pintinho, ele primeiro vem, nasce, e é um ovo apenas. Esse ovo precisa ser gestado. E para sair desse ovo, precisa de esforço e sacrifício. Quer dizer, o próprio pintinho precisa quebrar a casca de dentro para fora. A natureza nos mostra o quê? Que nós, para nascermos para Cristo, nós temos que quebrar essa casca, esse invólucro do mundo e nascer para Cristo. Isso exige o quê? Um sacrifício. Exige decisões, exige uma postura e principalmente exige uma determinação e foco na vida da gente, né? Então as conquistas de Deus para nós exige sacrifício, exige esforços. Sem isso não se valoriza, né? Por isso que ele fala, na fraqueza ele nos toca. Por isso que ele está falando isso, né? Ele nos ensina exatamente isso. Então, essa transformação exige de nós um esforço, da nossa vontade de querer ser transformado, de se entregar verdadeiramente a Cristo, para que Ele haja na nossa vida e nos transforme, através dos ensinamentos, através das palavras, através dos nossos hábitos, né?
Para se tornar um hábito, nós precisamos ter perseverança, precisa ter foco. Senão não vira um hábito. Não é? Porque nascemos com vontade de comer e aprendemos a comer. E se sentimos satisfeitos disso. Né? Então, comer do alimento da palavra do Senhor, ela tem que vir de uma forma que vire um hábito. Que seja uma transformação, um prazer na nossa vida. Né? E essa é a grande transformação. Né? E lá no Salmo 23:1, o que ele diz? Olha só, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então, quando estamos com Cristo, nada falta. Ei, Ele está falando para nós que temos que estar sempre em comunhão com Cristo, que Ele será o nosso alicerce. E Ele fala na palavra dele, nos dá essa promessa de que nada faltará em nós. E a gente ainda duvida disso, gente, né? Diante dessa situação toda que nós estamos passando e tudo mais, puxa vida, a melhor saída a nós é estar cada vez mais, né, ligados a Cristo, aos ensinamentos dele. Somente Ele vai nos salvar, somente Ele vai nos direcionar. O testemunho das amitas mesmo, exatamente isso. No momento que ela orou, no momento que ela se colocou diante do Senhor e colocou para que Ele possa nos direcionar, Ele direciona, não tenha dúvida disso. Em tudo que for necessário, Ele direciona. Ele conhece, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe dos nossos desesperos, sabe das nossas preocupações. Então a graça de Deus não apenas nos fortalece, nos transforma, mas também Ele nos sustenta diariamente. Não é? Ele nos sustenta. Então por que se preocupar? Né? Claro que as preocupações terrenas vão sempre nos afligir, sempre. Mas, sabendo que Deus nos sustenta em todas as coisas, o que devemos fazer é confiar no Senhor e continuar fazendo, pedindo para que Ele nos guie nas nossas decisões, pedindo que Ele nos sustente em situações de falta, e Ele com certeza fará, né? Assim, Deus sustenta. Através de Jesus, Ele nos ensina que tudo é uma questão de confiança e obediência. Meus irmãos, parece uma mensagem branda, né? Tranquila e tal, mas é de grande ensinamento. Ah, pastor, por que você está trazendo isso? Olha, porque devemos ouvir isso. Né? Quando nós estamos aqui na frente, não é a nossa vontade que se manifesta, é sim a vontade do Senhor. Né? Amém, Senhor. Então, a graça do Senhor nos basta. Mas nós temos que entender que a graça do Senhor, ela tem passos, tem processos, né? Não é simplesmente cruzar os braços e esperar que o Senhor nos dê a graça dele, pela misericórdia dele. Ele fará, né? Mas se quisermos ter essa verdadeira comunhão com o Senhor, nós temos que reconciliar com Ele. Reconciliar é realmente você dedicar um tempo ao Senhor, porque Ele nos deu tempo para isso. Ele nos deu tempo para nos transformar. Ele nos deu tempo para reconhecer quanto Ele tem o poder sobre nossas vidas. Enquanto nós não tivermos esse reconhecimento, essa religação com o Senhor, nós estamos distantes dele. E aí nas fraquezas Ele nos toca, falou, eu estou aqui, olha para mim, eu quero te transformar, eu quero te sustentar. Né? Isso Ele fala assim, que a graça dele é suficiente para nós. Mas para que reconheçamos essa graça, nós temos que estar ligados a Ele. Senão como é que vamos reconhecer? Como é que nós vamos dar valor àquilo que a gente está distante? Não. Nós temos que aproximar dele. Nós temos que ter mais intimidade com o Senhor. Nós temos que estudar mais a palavra. Nós temos que frequentar mais a igreja. Nós temos que estar mais ligados às coisas sagradas do Senhor. Quanto mais tempo nós temos essa ligação, mais nós reconhecemos
mais nos aproximamos e mais intimidades teremos. Simples assim, gente. Não tem mágica. É um processo. Né? Então, caminhar com Cristo exige sacrifício, exige perseverança, exige foco e determinação. Como sempre eu digo aqui. Né? E essa força tem que vir de nós. Exclusivamente de nós. Mais ninguém. E é uma opção individual. Individual. Cada um tem que reconhecer a tua necessidade com Cristo. E tem que se esforçar em buscar. Porque quanto mais nós esforçamos, mais bênção, mais graça Ele derrama sobre nós. Mas como assim? Ele supre nossa necessidade? Sim. Mas muito mais do que isso. Ele nos ensina como amor é importante de Cristo em nós. Meus irmãos, como é bom sentir ser amado por Cristo. A gente já gosta quando é sentido amado por alguém, né? Imagina por Cristo. Né? Em suma, meus irmãos, a graça de Deus é suficiente para todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Ele nos fortalece no meio das fraquezas, nos transforma numa nova vida. Olha só. E nos sustenta diariamente. Assim que é a passagem de hoje. Né? E por fim, nós podemos refletir sobre uma coisa. Se você tem enfrentado lutas, lembre-se que a graça de Deus e de Cristo Ele sustenta em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus. Né? E que isso sirva de, vamos dizer assim, uma força para nós. Né? Acho que todos nós, independente de sermos pastores, obreiros, filhos de Deus, cristãos, devemos sempre lembrar que tudo isso faz parte desse caminhar com Cristo. Né? Eu desejo a cada um de vocês, no dia de hoje, que a graça de Deus caia sobre cada um de nós. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, agradecemos por essas palavras, dando a nós, Senhor, todo esse ensinamento da Tua graça, ó Pai, mostrando a nós que a sustentação é através da graça do Senhor em cada um de nós. Assim agradecemos a Ti, Pai, e entregamos, Senhor, de coração os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que o Senhor nos guie, para que nos dê a oportunidade de tomar essas decisões corretas. E principalmente, Senhor, para que o Senhor nos permita aproximar de Ti. Que assim seja na nossa vida. Que o Senhor possa nos iluminar nos nossos pés e nos guiar para onde quer que seja. Mas conforme a Tua vontade, ó Pai. Obrigado mais uma vez. E que a Tua graça nos baste para todos. Amém? Amém.